gente, estamos aqui na sequência desse projeto do ArbiTalks, falando sobre arbitragem no Brasil, e a gente hoje vai tratar, nesse terceiro episódio, de como que as pessoas chegam a contratar ou a praticar a arbitragem, né? É uma iniciativa das partes, como é que funciona isso, tá certo? Eu vou pedir para o Marcelo para começar a dar uma ideia desse caminho para a arbitragem. Olha, o que eu vejo é que o caminho mais tradicional para se chegar à arbitragem é o contrato, né? Porque hoje se fala aí, até um nome que, a mesma expressão que se adota em Portugal, é o tal do negócio jurídico processual, né? Então, as partes, elas se submetem à arbitragem por meio de um contrato, né? Até se debateu por muito tempo se o fato da pessoa abrir mão do direito de ir ao judiciário seria algo constitucional ou inconstitucional, né? Como se a arbitragem fosse uma grande novidade que surgiu aqui a partir da lei de arbitragem no Brasil ou a lei de arbitragem de outros países, mas, na verdade, historicamente, a arbitragem é o método tradicional de resolução de controvérsias, né? Então, a gente tem aí, tradicionalmente, né, o contrato como meio de submeter as partes à arbitragem, né? Normalmente, antes de acontecer um litígio, a gente tem aquilo que é chamado de cláusula arbitral, né? Em que as pessoas elas se prometem reciprocamente a submeter um eventual litígio à arbitragem quando esse litígio acontecer, mas, a partir do momento em que o litígio acontece, elas podem assinar um acordo que vai ter uma série de definições que muitas vezes aquela cláusula arbitral não tem, né? Então, o escopo da arbitragem, quem vão ser os árbitros, Sim. como vai se tratar a questão dos honorários de advogado, de custa das câmaras de arbitragem, etc. Então, existem momentos, inclusive, mas a base, via de regra de tudo isso, é um contrato, né? Agora, eu vou até devolver a pergunta pro Pasqualin, né? Assim, existem situações em que a gente não está falando só da lei, né? E isso, inclusive, o projeto, o anteprojeto de lei que você ajudou, você tem uma participação bastante forte em relação à arbitragem tributária, né? A gente tem aí, não vou dizer uma imposição, mas a lei acaba tendo um espaço maior, né? Para submeter à vontade das partes à arbitragem, né? A regra, Marcelo, como a gente sabe, é a consensualidade das partes na escolha contratual da ferramenta na eventualidade de algum conflito, né, nos seus contratos. Quando você fala em arbitragem em matéria tributária, não há um contrato entre uma parte, o Estado e o contribuinte. Há uma lei. Você não pode ter imposto sem que a lei estabeleça. Isso vem desde da No taxation without representation. Yes. Inglês, né? É isso aí. E aí a arbitragem se manifesta pela consensualidade da administração pública que admite, por ato administrativo, por alguma forma que a lei autorizadora indique, e a consensualidade se manifesta com o contribuinte dizendo, tá bom, já que eu posso fazer arbitragem como esse ato administrativo permite, eu vou escolher a arbitragem. E aí a arbitragem em matéria tributária se estabelece. Não é contratual, nessa parte ela é vinculante à administração pública e ao contribuinte. Eu queria destacar, aproveitando assim, é exatamente isso, como contratualista que sou, né? O consensualismo na arbitragem, né, retirando essas hipóteses que o Pasqualin descreveu, né, ele é realmente vital, por assim dizer, eu utilizaria esse adjetivo, e faço referência à ideia, já que falamos um pouco em inglês, a separabilidade da cláusula, que, vejam, é tão forte o princípio do consensualismo na escolha da arbitragem, que mesmo se o contrato inteiro for inválido, ou cancelado, ou qualquer palavra que utilizemos viciado, a cláusula se mantém. Então, o conflito, inclusive quanto à invalidade do contrato, vai ser decidido em sede de arbitragem. Então, veja que existe um consensualismo aqui vital e
separado da cláusula Uhum. que a mantém viva, É. mesmo a derrubada do contrato. Quando isso que o Marcelo falou, quando veio a arbitragem pela Lei 9.307, em 96, discutiu-se sobre a constitucionalidade da lei. Por quê? Porque a Constituição prevê o direito inafastável de acesso à justiça, né? E a arbitragem sendo privada, ela não vai ao Poder Judiciário. E isso, de um certo momento, até o Supremo se manifestar sobre a constitucionalidade, ao dizer que a vontade das partes, a consensualidade, ela tendo o poder de ir ao judiciário ou escolher o método privado de solução do conflito, é acesso à justiça. Exatamente. Você sabe que em Portugal eles falam que não só é acesso à justiça, mas é uma maneira também de administrar, né, o sistema judiciário, porque a arbitragem é vista como parte do sistema judiciário, ou seja, eles vão até além disso, eles falam, olha, faz parte. Isso se espelha muito na questão até da Sim, arbitragem sim, tributária, sim, né, sim. porque eles que abriram a porta para isso, então eles veem que realmente é um... E estabelecer uma outra ideia também da competência, né? Uhum. Competência, que nós vamos falar provavelmente mais para frente, né? Quando designada a arbitragem dentro de um contrato, dentro dos parâmetros em que pode ser designada, a competência é da jurisdição arbitral. Sim. Então isso afasta a jurisdição estatal e cada vez mais, devido à maturidade, nós temos falado isso nos episódios anteriores, o judiciário tem se afastado dessas questões e devolvido para o para a jurisdição adequada, que é a arbitral. Perfeito, perfeito. Agora, existe aquela situação que para mim, ela meio que fica no meio do caminho, né? Então, a gente sabe que é aquilo que em Portugal seria chamado de arbitragem obrigatória, né? Então, se eu quero contratar com o poder público, eu contratualmente vou me submeter, né? Porque eu vou assinar um contrato administrativo com o poder público, por exemplo, uma empreiteira, né? Contratualmente, eu vou me submeter à arbitragem. Sim. Não porque simplesmente eu quero, mas porque ou eu aceito aquilo, ou eu não vou poder contratar com o poder público, né? Perfeito. Então, aí a gente tem algo que é no meio do caminho. Então, ela me força a assinar um contrato, né, por meio do qual eu me submeto à arbitragem, né? Então, teria aí uma terceira via, né? Na verdade, nessas situações, Marcelo, os próprios editais da licitação, vamos dizer assim, do concurso para quem vai realizar a obra, realizar o objeto da licitação, eles já prevêem cláusula compromissória. E já prevêem a arbitragem obrigatória em caso de conflito. Aí, a consensualidade da parte privada, qual é? É se apresentar para aquela licitação sabendo que, se houver conflito, é a arbitragem que resolve, não a justiça estatal. É uma outra visão da consensualidade, por assim dizer, né? Porque é diferente de um contrato em que há um amplo debate. Aqui não, nós temos um processo licitatório, né? No direito privado, a gente opõe contrato e ato jurídico em sentido estrito. Quer dizer, seria um pouco essa discussão, mas há uma questão de consensualidade aqui envolvida. É aquele chamado de arbitragem obrigatória, né? Por causa do processo licitatório, né? Então, na verdade, eles chamam de obrigatória porque é um contraponto à arbitragem voluntária. Que Sim. a lei de arbitragem em Portugal é chamada, apelidada de LAV, né? A lei de arbitragem voluntária, né? Então, é meio que um contraponto, então por isso que eles chamam de obrigatória, mas é bom para todos conhecerem, né? Ouvirem essa expressão, né? Porque se fala arbitragem obrigatória. Exatamente. E a lei de arbitragem, o que a gente chamaria aqui de lei de arbitragem, ela chama de lei de arbitragem voluntária, né? Seria o contraponto lá em Portugal. Bastante interessante. Um dos pilares da arbitragem, conceitualmente, é a consensualidade. A escolha de resolver o conflito privadamente e não judiciariamente. Perfeito, perfeito. Muito bem, Rodrigo. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para a gente? Não, na verdade, acho que nesse bloco temos um aspecto bastante relevante ainda que a gente podia tratar, que é um pouco a classificação dessas cláusulas, por assim dizer, né? Desse negócio, você falou negócio jurídico processual, né, no início do episódio. Quer dizer, quando as partes na discussão do contrato colocam a cláusula, depois que o conflito acontece, quer dizer, vou jogar essa bola pro Pascoalim, que eu sei que ele gosta da matéria. Mas a gente tem uma classificação aqui que também é relevante, né, nessa disciplina arbitral. A cláusula compromissória, que é colocada no contrato,
é vinculante às partes. As partes não têm como Força obrigatória. ir ao judiciário se houver um conflito. A cláusula compromissória define situações em que a arbitragem tem lugar. Muito bem. Essas cláusulas compromissórias a gente tem chamado de cláusulas vazias ou patológicas e cláusulas cheias ou descritivas do procedimento, a escolha da Câmara, a escolha da lei, a quantidade de árbitros, o local onde a arbitragem se realiza. Essa é a cláusula cheia. E a cláusula vazia? Ela só diz que o conflito, se surgir, será resolvido por arbitragem. Parece que trocaram a cláusula que fala, olha, as partes elegem o Foro de São Paulo. Exato. Não, o Foro de São Paulo não é bom usar, né? Mas o Foro do Rio de Janeiro para dirimir eventuais conflitos que surgem, eles mudam para arbitragem. Logicamente, mas que ainda não tem os contornos completos. A cláusula de arbitragem, também chamada de Midnight Clause, né? É uma cláusula que é incluída, ou era incluída nos contratos, quando a contratação entre as partes o negócio já estava feito, colocar a parte de arbitragem para que fique, mas era feita assim à meia-noite, vamos dizer, quando o pessoal já estava cansado de escrever, de resolver, e vinha uma cláusula muitas vezes vazia. Mas hoje em dia nós estamos evoluindo muito nessa questão da arbitragem e as cláusulas compromissórias são redigidas, às vezes, com um detalhamento bem extenso. Graças a Deus, né? E aí, quando surge o conflito e quando se aplica a arbitragem, ela tem que se aplicar no contexto do que a cláusula arbitral determinou. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Muito bem. E, Pasqualino, depois do litígio ter se iniciado, né, a gente já dá um salto daquela cláusula que é prevista num contrato, por exemplo, de aquisição de participação societária, tem lá uma cláusula arbitral. Sim. Ou, às vezes, por exemplo, até no estatuto social de uma companhia, né? Mas agora se instaurou efetivamente o conflito societário do contrato, não importa, né? Qual que é o negócio jurídico que vem, que seria o passo normal quando o procedimento arbitral ele se inicia? Inserida a cláusula e ocorrendo o conflito entre os acionistas, por exemplo, entre si, ou entre os acionistas e a companhia, ou entre a companhia e os administradores, enfim, situações previstas para que sejam resolvidas por arbitragem, aí a arbitragem se manifesta, em geral para as companhias abertas, dentro da Câmara de Arbitragem da B3, né? E a Câmara da B3 tem lá os seus regulamentos e tudo mais, onde a arbitragem se realiza. Essa é dentro do início da arbitragem, é seguir o que o Estatuto previu, o que o contrato entre os acionistas previu e a Câmara, em geral, competente para administrar a arbitragem. Isso é comum nesse momento que o litígio se instaura. Tem um novo negócio jurídico processual? O negócio jurídico processual se manifesta quando a causa já está judicializada. O negócio jurídico processual é uma possibilidade, dentro do processo judicial, das partes convencionarem o procedimento da solução do assunto. E pode ser um procedimento feito por acordo entre as partes, supervisionado pelo juiz. O juiz pode negar o negócio jurídico processual se tiver alguma cláusula, por exemplo, você estava falando da ordem pública, se tem que violar a ordem pública, alguma coisa, mas o negócio jurídico processual se dá dentro do processo judicial. Por exemplo, quando falha a paridade entre as partes, né? Prazos diferentes para as partes, são casos, sim, são visíveis a infração à ordem pública. Que o negócio jurídico processual não resolve, né? Então, as partes podem, entretanto, pedir a suspensão da arbitragem
por uma cláusula arbitral que resolvam firmar durante o procedimento. Volta. Então veja a força do consensualismo, Sim. mais uma vez. Sim, perfeito. Quer dizer, o estudo dessa matéria partiu também da autonomia privada dos agentes econômicos. Sim. Então, assim, veja a relevância que nós temos também para o giro. Roberto, vou puxar aqui então o próximo bloco da nossa conversa de hoje. Quais são os limites tradicionais de uma arbitragem, né? Até que ponto ela pode ir, né? O que ela pode abranger via de regra, né? Então, porque como é uma questão via de regra consensual, né? O que pode ser julgado via arbitragem de acordo com um contrato, um estatuto social? A arbitragem tem a limitação feita pela escolha das partes quando contratam a arbitragem. Aquilo que a gente estava falando, da cláusula compromissória cheia, compromissória vazia. Em geral, hoje em dia, a própria cláusula arbitral traça os limites, até onde a discussão pode ser feita no foro, na jurisdição arbitral. Por exemplo, tem uma questão num contrato de obra, né, que o tempo da execução é excepcionado da discussão arbitral. Então, mas o material envolvido, o projeto determinado pela administração pública tem que ser seguido, isso fica dentro da competência arbitral. Então, a cláusula compromissória, a cláusula arbitral nos contratos podem limitar o que é levado à arbitragem e o que não é levado à arbitragem. Isso não é comum. Em geral, Verdade, não é comum. a cláusula arbitral diz que qualquer conflito dentro da execução do contrato, qualquer descumprimento, pode ser levado à arbitragem. Mas de novo, aquilo que a gente está falando, Rodrigo, a consensualidade. É mais um indício Sem dúvida. do império do consensualismo. Sem dúvida. E essa é a maneira de se negociar dentro da contratação do negócio. Até onde a gente vai? As partes estabelecem. Isso feito, o tribunal arbitral ou o árbitro único não podem decidir além do que foi determinado previamente pelas partes. Tem que haver um respeito com essa cláusula estabelecida pelas partes. E, de fato, a gente tem visto nos exercícios dos tribunais arbitrais que existe esse respeito, né? Bom, praticamente desconheço, Pasqualin, um tribunal que tenha exacerbado a cláusula arbitral, até porque é em motivo de nulidade. Né? Então, assim, mas de maneira geral, existe uma conduta por parte dos árbitros de respeito aos estritos termos da cláusula. Posso puxar uma outra pergunta a partir disso? Você tinha mencionado antes o princípio da competência, né? Com base nesse princípio, quem determinaria a extensão da cláusula arbitral? O judiciário ou o próprio tribunal arbitral? Não. Essa é uma pergunta excepcional, né? Mas a gente pode dedicar até um episódio só para falar sobre isso, tá? Não, mas já falamos um pouquinho, né? Acho que vai precisar de um episódio, né? Mas assim, a mesma questão aparece quando nós falamos da separabilidade da cláusula arbitral. É a mesma discussão, né? O contrato inteiro cai por uma invalidade, por um vício, por um cancelamento, o que for. A cláusula arbitral, ou a cláusula compromissória, para ser mais técnico, mantém-se. Ora, quem que vai determinar o âmbito disso daqui é o próprio tribunal arbitral, a jurisprudência arbitral, a jurisdição arbitral. Então, assim, não há dúvidas quanto a isso. A ideia da competência, principalmente com a declaração de constitucionalidade da lei de arbitragem, foi justamente criar, vou usar a expressão, um espaço vital para a arbitragem, em que ele pudesse pulsar com autonomia. E nós estamos vendo esse respeito, realmente. Você sabe que na arbitragem que agora societária, que a Petrobras está envolvida lá, essa questão foi debatida, porque o Estatuto Social ele fala que vai abranger os aspectos da Lei 6404, a Lei das SA. Sim. Só que a condenação acabou saindo com base no Código Civil, né? E o tribunal se julgou competente também
para estender, porque envolve questões da Lei 6404, né? Então, Quando você diz que não se discute a extensão da decisão arbitral, se discute sim, porque o tribunal não pode julgar extra petita. Não, sim, com certeza. Ele tem que julgar dentro dos pedidos Sim, com das certeza. partes. Sim, sim. Né? Se a parte negligenciou e não pediu tudo que poderia ter pedido, o limite é pelo que pediu. E muitas vezes, não muitas vezes, mas poucas vezes isso pode acontecer, o tribunal tenta resolver o que também não era objeto do pedido. E aí a gente tem um tipo de julgamento que é permitido na arbitragem, que é o julgamento por equidade, em que o tribunal é autorizado a resolver o conflito pelos fundamentos jurídicos, pelos princípios, e que aí isso pode extrapolar a literalidade do pedido. Essa é uma das grandes discussões da arbitragem, né? Que são os poderes conferidos ao tribunal arbitral. Né? Mas a minha dúvida era realmente estava relacionado, ou o meu comentário estava relacionado ao alcance da cláusula em si, entendeu? Logicamente o extra petita pode acontecer e ter um problema. Não, aí, nós né? precisamos de um episódio justamente sobre esses limites dos pedidos realizados, porque esse é um ponto nevrálgico. Que os advogados precisam estar muito atentos. Concordo. Quando forem formular. Exatamente. Porque se não for formulado, tá fora, né? Tá fora. Concordo. Tá fora. E eu acho que para a gente encerrar esse episódio, aqui, um outro assunto que vai merecer também, certamente, outros debates lá na frente, é a gente entender quem pode, em tese, estar vinculado, mesmo que às vezes não tenha celebrado, né, essa convenção arbitral. Né? Então, assim, será que alguém que não está previsto contratualmente, especificamente naquele documento, Né? será que essa pessoa pode ser arrastada para a arbitragem? Quer dizer, isso é uma coisa que seria factível? A discussão... A discussão de $1 milhão, você fala, mais né? de 1 milhão de libras. Essa discussão é no direito brasileiro, no direito internacional, grupos econômicos, e as decisões têm sido díspares. Não é sempre que você tem a mesma inclusão na arbitragem de alguém que não tenha assinado a arbitragem, a cláusula compromissória, mas cuja execução do objeto do contrato envolve a parte que não assinou. E muitas vezes o conflito se originou dessa parte que não assinou. Né? E um contrato desses mais complexos, a não presença de um terceiro na contratação de arbitragem pode acontecer. E acontece. Acontece. E essa ampliação da cláusula arbitral para aquele que não assinou propriamente. Né? Essa é a grande discussão, né? E assim, antigamente, eu posso estar errado porque eu não tenho dados estatísticos, mas pela minha experiência que eu tenho visto, antigamente os próprios tribunais arbitrais eram um pouco mais reticentes em arrastar partes que não assinaram, né, a convenção arbitral, mas hoje elas cada vez mais vêm aceitando em determinadas situações, né? Por exemplo, uma seguradora em relação ao segurado, né, um grupo econômico. Hoje parece que a porta se abriu e não sei se ela vai se fechar, né? Ou seja... A discussão aí é a consensualidade. Voltamos ao assunto da consensualidade, que é expressa pela assinatura da própria cláusula arbitral. A parte que não assina, ela não concordou com a arbitragem, ela não expressou consenso em relação à jurisdição arbitral. Essa é a grande discussão. Mas a gente sabe que com o desenvolvimento da atividade empresarial, grupos econômicos, muitas vezes uma subsidiária, uma colegada, mas estão envolvidas na execução em grupo econômico é muito mais fácil a gente perceber isso porque é o tipo de relacionamento que existe entre as empresas do grupo, né? Não, mas não é só o grupo econômico, às vezes em parcerias público-privadas, e você tem execuções divididas entre várias unidades empresariais. Não é só uma empresa, aquela que assinou, que executa o contrato, mas é um conjunto. Conjunto de atividades que levam a um conflito. Exatamente. Né?
Perfeito. Exatamente. A gente vai voltar para esse assunto, porque Esse esse assunto é extremamente É um complexo, tema maravilhoso. mas só para já colocar em cima da mesa para a gente começar a discutir, né? Perfeito. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso terceiro episódio do Arbitalks e a gente volta em breve com o 4 aí, com assuntos muito interessantes sobre arbitragem. Um grande abraço, Pascoalim, Rodrigo Sampaio. Nós E até a próxima. agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço.